Nossa, na expectativa. Tá, eu vou fazer o seguinte, Érica. Um sentimento muito feliz. Ô, Érica, eu vou fazer Oi. o seguinte, eu vou pedir pra você, eu sei que vai ser... Não quero aqui, ó. Minha filha, a hora que abrir teu marido, você arranca esse fone, arranca o que foi, vai e abraça o seu marido, que eu acho que não tem como segurar. Mas eu vou ficar com essa janela, eu vou pedir aqui pra ficar com o portão aí, vou pedir pra você ficar perto do Caio e tudo mais, porque a prioridade, assim que ele sair, o Raoni sair, a gente também quer, porque a gente conheceu o Raoni só nessa história triste. A gente quer ver agora o Raoni, a imagem dele, no momento que ele toma o susto da prisão, me marcou muito ontem, né? Então, assim, eu quero ver o Raoni com a expressão da liberdade. Então, eu queria mostrar ao vivo para o meu público que está acompanhando aqui o drama da sua família, o tanto que vocês estão aí esperando, contando esse momento. Então, eu vou deixar aqui, vou conversar com meus convidados, mas eu vou pedir para você ficar aí. E, Caio, você, assim como eu, não tem qualquer protocolo para interromper ninguém. Então, se você vê o portão abrindo, tu abre a boca, tá? E abre a boca e me chama que o Vitinho vai... Isabelle. Eu já tô fazendo parte da família aqui, ó. Tá a família, todo mundo lá. Ai, não, Titia, não. titio, Érica, churrasco, não, mais tarde não, eu vou Érica, pra lá, não. filho. Érica, Vamos sai comemorar, entendeu? correndo. Que isso é muito legal. Se salva, Érica, enquanto é tempo, se salva, porque ele vai todo dia lá na tua casa. E bora perto de você. Érica, então vou fazer o seguinte, eu vou deixar aberto aqui pra gente mostrar ao vivo. O Caio fica aí de plantão, o Caio vai ser meu ouvido, minha voz aí, qualquer coisa a gente abre. Eu vou aqui ler uma nota da Polícia Civil. Com certeza. Tá, Érica, vou te pedir. A Polícia Civil, gente, a gente continua o caso do Raoni, tá? Estamos ao vivo, estamos só esperando aí. Em nota, a Polícia Civil, pode focar lá no portão. Em nota, a Polícia Civil disse que instaurou já a sindicância interna para apurar a conduta da delegada que conduziu o inquérito do Raoni Lázaro. Já sobre o caso do técnico de enfermagem João Luiz Silva, que está na reportagem, a polícia alega que a prisão não se baseou apenas no reconhecimento da foto. Eu vou focar no caso hoje do Raoni, para a gente mostrar porque cada caso é um caso, como a gente explicou aqui. Então, vamos focar no caso do Raoni. A gente está vendo aí, o portão vai continuar, essas são imagens ao vivo. Na polícia ali, no presídio, sempre tem uma movimentação. Eu vou falar aqui, ô Bárcia, boa tarde para você. O Bárcia que está hoje comigo. Doutor Bárcia, a gente tem que duas coisas. Hoje eu vi preso por engano. Eu não vou usar essa palavra. No caso do Raoni, Bárcia, eu vou usar preso por um erro. Porque teve um erro. A foto do inquérito não era uma foto do Raoni. O Raoni mora num lugar... O cara que foi reconhecido, o cara que é o tal do cobrador da milícia, mora em outro. Então, assim, a própria Polícia Civil, nesse momento, assim como quando cai um avião e a empresa aérea paga uma investigação para saber o que aconteceu, para não cometer de novo um erro como esse, eu acho que esse é o momento da Polícia Civil agora falar, não, pera lá, isso daí não foi engano, isso daí não foi algo do engano, isso daí teve um erro de foto, um erro de local, um erro de apuração básica numa investigação. Boa tarde para você. Boa tarde, Isabelle. Isabelle, realmente, eu acho que o sentimento de injustiça deve ser um dos sentimentos mais angustiantes que um ser humano pode sentir, né? E esse erro foi reconhecido pela própria nota da Polícia Civil. O reconhecimento por foto, ele é um indício muitas vezes importante, claro. Se a testemunha, se a vítima chega numa delegacia e fala assim, olha, quem cometeu esse crime foi fulano, e abre ali uma rede social, não, eu tenho certeza que é esse, é um indício importante. Agora, a partir desse indício, é preciso que se continue a investigação, né? É preciso que, a partir desse indício, você reúna outros elementos ali, né? Como eu já disse aqui algumas vezes, a investigação, ela segue algumas linhas, né? Então, isso aponta uma linha, e que tem que ser ali apurado melhor. Muito bacana que houve a representação, né, pela soltura feita pela própria Draco, e vai ser, eu acho que vai ser emocionante ver sendo feita justiça, né? É o que move todo mundo que trabalha na polícia, nesse sistema de justiça. O que a gente mais quer realmente é que seja feita justiça, sempre. Porque a representação foi feita pela própria Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, a Draco, pela soltura do próprio Raoni, para explicar essa fala do Rafael Bárcia. A doutora Azenha está aqui comigo de novo. O Azenha, nesse caso, a gente já falou da pessoa, no caso dos outros, presos por engano, se pode entrar com danos morais e tudo mais. No caso, como o do Raoni, que tem a própria polícia reconhecendo um erro durante a fase de investigação que levou à prisão dele,
ele conseguiria uma reparação de danos, no caso seja o Estado, uma indenização do Estado, algo dessa forma, de forma mais imediata do que em outros casos? Boa tarde. Boa tarde, Isabelle. Que bom que ele vai ser solto. Ontem comentamos isso até no Dia Internacional do Jornalismo, né? Que se celebra o sagrado direito de expressão, de liberdade de imprensa. E houve esse erro. Certamente a Draco está até de parabéns, claro, como o nobre comentarista disse, houve a representação reconhecendo o erro. Isso é nobre. Quero ressaltar aqui o brilhante trabalho da Polícia Civil. Ontem foi comentado do aspecto pontual, foi bem claro da minha parte, e, obviamente, tanto é que foi reconhecido o erro. E, Isabelle, essas questões do erro judicial, certamente são do foro civil, são instâncias independentes, né? Criminal, civil, instâncias independentes, assim como o administrativo. Então, os advogados que militam na esfera civil, certamente ele vai ter direito a essa prisão, o próprio Estado, através de uma especializada, né, Isabelle, de um agente, no caso uma delegada, que aí talvez, veja só, Isabelle, eu não estou criticando a instituição, tá? Vamos ver o que eu estou falando aqui. Uma delegada talvez, será que chamou ele, antes de representar pela prisão, para poder tomar a oitiva dele, diligenciou em campo? Então, tudo isso porque também existe a lei aí que responsabiliza aqueles agentes que representam por prisões desnecessárias. Tudo isso tem que ser visto. Então, se houve esse excesso, essa falta de zelo do Estado, certamente vai ensejar uma reparação. Isso é do campo civil e não penal. E lembrando, Isabelle, que existe do campo do jornalismo, da investigação, eu estou trazendo sempre aqui que o próprio CNJ está atento a isso. A própria Comissão de Direitos Humanos da Alerj fez um levantamento, a questão dos reconhecimentos fotográficos. Tem até um projeto do deputado Dionísio Lins, né, em relação a isso, acabar com a prisão diretamente por reconhecimento. Está por dentro? Sim, estou por dentro, Isabelle. A questão é que eu vim até debatendo hoje nos grupos da OAB, de criminalistas, que eu sou fundador e que eu faço parte com muito orgulho, que me parece, com muita humildade eu falo aqui, que a matéria afeta o Congresso Nacional, Isabelle. Porque quando você adentra no campo, na seara do processo penal brasileiro, da investigação, da polícia judiciária, quer a Polícia Civil, quer a Polícia Federal, nós estamos a falar, Isabelle, de competência de legislar exclusiva de legislação federal, deputado federal, Congresso Nacional. Então, carece de competência um deputado estadual. Essa é a minha análise. Agora, logicamente, os analistas jurídicos da Alerj irão. Pode ser que eu esteja errado, eu não sou o dono da razão. Eu acho que teria que ser melhor aprofundado. Eu gosto de pesquisar. Eu vou ao vivo agora com o Caio. Caio continua aí, ao vivo agora, ainda o portão, não, você está vendo, o portão está fechado. Ô, Caio, além, é claro, da soltura, a Érica comentou contigo, e a gente estava falando, a Érica está aí do seu lado, que agora tem um outro processo que o Raoni tem essa preocupação também, né? O Raoni, gente, só para vocês entenderem, o Raoni, ele é um cientista de dados, ele se formou pela PUC, ele fez especialização nos Estados Unidos, em Massachusetts, ele tem várias especialidades, vários cursos, referência, não vou aqui falar, trabalha numa multinacional, tem um salário altíssimo, o Raoni está preso hoje, completam 23 dias. Mas a grande preocupação agora, além da liberdade, que é o primeiro passo, né, Caio, é justamente ele não ter nenhum vínculo, ter que ir, porque as pessoas não entendem. Abriu o portão, libertou, tal, tchau, tchau, não, pagou a conta. A partir do momento que você dá entrada no sistema prisional, você tem todo um processo agora, independentemente se foi a Draco mesmo que pediu para ele ser solto, se a Draco reconheceu o erro, mesmo assim ainda tem todo um processo para que ele volte, entre aspas, com a sua ficha limpa que ele tem. E essa é a grande preocupação agora da família, né?
a grande preocupação dele, com certeza, deve ser a preocupação do próprio Raoni por conta do trabalho dele. Por isso eu convidei aqui rapidamente o doutor Fábio Manuel, que defende ele. Doutor, foi aquela pergunta que eu fiz para o senhor na hora da coletiva que o senhor deu aqui. Por mais que a gente saiba que ele já vai sair daqui, principalmente por causa do trabalho dele, de viagens internacionais, limpar o nome dele, que a justiça deixe o nome dele limpo, também é muito importante nesse momento por causa da injustiça. Sim, principalmente em razão de um estigma social que a pessoa tem, que o investigado tem, esse registro policial, que muitas vezes assim, prejudica em relação a um pedido de emprego, em relação a uma entrevista. É algo que realmente é um problema muito sério. Isabelle, eu vou passar para o senhor essa escuta aqui, que ao vivo é assim, para que a Isabelle possa conversar com o senhor. Coloca rapidamente aqui para que a Isabelle o senhor possa ouvir a Isabelle, automaticamente que ela também quer conversar com o senhor. Deixa eu ajudá-la aqui, né? Que é muito importante nesse momento, para que todas as dúvidas sejam tiradas, porque automaticamente ele não foi a primeira pessoa que passou por um problema desse, infelizmente não vai ser a última. O doutor está na sua escuta e fala com você a partir de agora, Isabelle Benito. Doutor Fábio, o senhor estava agora lá dentro, o senhor tá em contato com o Raoni, vai demorar muito para ele sair por aquele portão? Boa tarde. Boa tarde. Não, na verdade, ele não vai demorar, não. A doutora Carol, que trabalha no caso, da mesma equipe, ela estava com o Raoni agora, ele já está separado, o próprio diretor do presídio já separou o Raoni, então ele está só aguardando o alvará de soltura, que é via processo eletrônico, chegar aqui no presídio, que ele imediatamente será liberado. Eu dizia que foi a própria direção do presídio que está fazendo contato lá com o pessoal da Justiça para tentar resolver isso, né? Sim, na verdade o alvará deveria ter saído ontem, por algum motivo não saiu. A direção do presídio fez o contato com a primeira vara especializada da capital e eles já estão agilizando, então assim, possivelmente ele vai sair nos próximos minutos, não vai demorar muito. Doutor Fábio, qual é a situação jurídica a partir de agora dele? Como que fica a situação dele? Nós acreditamos que ele não será denunciado pelo Ministério Público. O que houve? Houve uma investigação, um inquérito policial que resultou na prisão temporária dele. Como a autoridade policial ela já reconheceu o erro, nós entendemos que o Ministério Público não irá denunciar. Então, assim, infelizmente, ele tem essa mancha, né? Porque ele foi indiciado, isso consta em registros policiais, mas nós acreditamos que não haverá denúncia e sequer haverá processo criminal contra ele. A família já pensa também em entrar contra o Estado por conta do que aconteceu? Sim, essa é a ideia da família, em razão dos diversos danos, eu diria alguns danos irreparáveis que o Raoni sofreu e vem sofrendo. Então a ideia da família é ingressar judicialmente contra o Estado, que é o responsável. Foi o Estado que investigou, foi o Estado que requereu a prisão, que representou pela prisão, e foi o Estado que prendeu. Então a família tem intenção de ajuizar uma ação contra o Estado por danos. Doutor Fábio, a gente está acompanhando desde quando chegou essa notícia para a gente também está com uma grande expectativa, porque como a gente estava comentando aqui antes, a sensação de injustiça e de ver a privação de liberdade de um ser humano é muito forte, né? E eu vou deixar bem claro aqui para vocês, a gente está focando de que ele é um cientista, que tem um emprego bom, que fez isso lá nos Estados Unidos, mas independentemente, o SBT Rio já mostrou padeiro, já mostrou entregador de pizza, já mostrou outros casos aqui. Cada caso é um caso, tem que ser analisado, individualizado, porque a gente também não pode usar casos como o de Raoni para ser um precedente de pessoas que querem utilizar também essa retórica para escapar da cadeia, porque senão você desmoraliza os Raonis da vida. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, mas mesmo assim, eu tô frisando isso aqui porque é a história do Raoni, né? E eu tô contando a história do Raoni. Eu acho importante a gente colocar e frisar isso aqui. Então, a nossa expectativa, doutora, é muito grande de ver eu espero que não demore muito, a gente vai ficar no ar até por volta de 1 hora, que a gente consiga registrar esse momento ao vivo do reencontro dele, e a gente está aqui para qualquer esclarecimento, tá, doutor? Obrigada aí, Caio, continua ao vivo, no portão Isabelle, ali. rapidamente. Claro, a doutora Carol chegou doutora aqui, Carol chegou? E ela esteve com o Raoni lá dentro. Só o que ele falou automaticamente para a senhora, como é que ele estava? Ele está lá dentro, muito apreensivo, enfim. Ele está bastante feliz de estar, né, de tudo isso que está acontecendo. Ele entende, inclusive, a grandiosidade, né, do ato dele de vir aqui dividir com todos nós, inclusive o que aconteceu com ele. Ele sabe, está muito emocionado, tá?
mas está calmo, como sempre é, e está feliz de poder aqui dividir e ajudar, inclusive, em outras situações desta natureza. Como a gente colocou a escuta na senhora, Isabelle, ela está com a escuta aqui, também consegue conversar com você, Isabelle. Oi, doutora. Oi, Isabelle. Oi, doutora, tudo bem? Eu ia fazer essa pergunta para curiosidade. Olá. A curiosidade que a gente tem é de saber como ele está, né? Porque a gente fica numa apreensão tão grande e a gente, como imprensa, fica querendo mostrar. E não é mostrar, é mostrar de compartilhar, porque a gente compartilha angústia, o SBT Rio compartilha Sim. angústia, compartilha a apreensão, compartilha senso de justiça e também a gente fica muito na expectativa, mas a gente não sabe o que uma pessoa que nunca pensou que pisaria numa cela vai sair. A gente quer muito respeitar a emoção do Raoni 23 dias depois de rever a família, de rever a Érica, que tanto falou com a gente, que mudou um semblante. Então a gente também está aqui. A minha pergunta seria essa: se o Raoni sabe que está todo mundo aí, se o Raoni sabe que a história dele ganhou repercussão, sabe. se o Raoni sabe que a própria polícia reconheceu o erro, entendeu? Que a importância, ele sabe disso, porque é uma pessoa que, como você disse, aparentemente a gente não conversou com ele, eu só tenho a Érica, tenho a história dele, tenho fotos dele, né? Mas aparentemente é o perfil de uma pessoa que tem uma consciência da importância da gente estar mostrando isso, da gente estar trazendo o caso dele à tona, né? Mas é uma preocupação também de uma pessoa que me parece... Sabe uma preocupação, doutora Carol? Uma preocupação de que, assim, eu fico muito preocupada como imprensa de respeitar o outro, porque hoje, nesse momento de exposição das coisas, e eu fiquei muito preocupada, desde ontem eu pensei, relendo a história do Raoni, pesquisando hoje para levar o assunto dele, a história dele no meu programa de rádio, eu fiquei pensando, me parece também uma pessoa tão reservada, e quando ele abrir esse portão, tá todo mundo aí, eu também fico, entendeu? Eu também fico com esse coração dividido de falar assim, mas qual é a vontade dele, entendeu? Porque ele me parece muito uma pessoa reservada, né, doutora? Ele é muito calmo, ele se manteve calmo durante todo o tempo, apesar, né, de toda a dificuldade passada por ele nesses dias. Mas ele é um rapaz muito calmo, né? Se emocionou com a gente em alguns momentos, mas, assim, ele está bem. Sabe que, né, toda a mídia está aqui ajudando nessa cobertura, o que é, inclusive, muito importante. Agradeço muito toda a ajuda de vocês. Vocês foram fundamentais para que esse desfecho, né, ocorresse o mais rápido possível, inclusive. Mas ele está muito bem respondendo a sua pergunta, calmo e, assim, consciente de tudo o que aconteceu. Tem consciência de tudo que aconteceu, da injustiça que acometeu, né, no caso, ele e a família, mas ele tem noção de que esse caso vai servir, inclusive, para dar luz e voz para outras irregularidades desse tipo. O doutor Fábio queria falar uma última coisa com você, Isabelle, doutor. Isabelle, eu quero só reforçar as palavras da doutora Carol. O que vocês fizeram foi importantíssimo para que o Raoni tivesse solto hoje. Ontem nós iniciamos o nosso contato, vocês foram extremamente gentis, são extremamente competentes, e o que vocês fizeram, toda essa repercussão, o SBT realmente foi de uma grandeza realmente ímpar. A defesa, ela tem muito a agradecer ao SBT, tem muito a agradecer a você e todos que trabalharam. Não fosse essa repercussão, talvez não estivéssemos aqui hoje. Muito obrigado pelo excelente trabalho que vocês realizaram. Ô, doutor Fábio, a gente está muito feliz. Humberto, não foi esse eu tô confusa, não foi esse o caso que eu trouxe, não. Eu trouxe da semana passada. Quem que foi o produtor, por favor? Porque eu fico com a minha cara aqui, os outros agradecendo. Me fala quem foi a produtora que acreditou na história, que pegou a história, porque chegam muitos casos, né, gente? Vou aproveitar esse gancho aqui, e todo mundo sabe que sempre tem um delegado aqui conversando comigo, a Isabela Antais. Ô, Bárcia, você vê a importância, porque a gente entrou num fla-flu da história, né, de que as pessoas usam palcos de histórias como o do Raoni para não olhar para a pessoa. E eu acho que um caso é muito importante, porque, assim, foi um erro da Polícia Civil. E você é um delegado aqui. E a gente falar da felicidade de todo mundo. No caso, a jornalista traz o caso, eu vou estar feliz de coisa, mas no caso de um delegado comentar comigo, o SBT Rio me orgulha muito dessa seguinte situação. E você está aqui, foi um erro da Polícia Civil, a Polícia Civil reconhece o erro, e você falar e está feliz tão quanto de que o Raoni vai sair pela porta da frente, as pessoas esquecem nesse fla-flu que virou o Brasil, de que seja o policial que estudou direito, é pela justiça, por entender a Constituição, seja a jornalista, seja o
doutor Fábio, que foi para a área do direito, o doutor Azenha, que é advogado criminalista, a própria vítima da história, que agora está saindo pela porta da frente, que é o Raoni, que é um cientista. Todo mundo preserva por transparência e justiça. As pessoas estão transformando o Brasil em algo, não importa o que é justo, importa só o palco que eu defendo. E isso me dói muito, sabe, Bárcia? É isso mesmo, Isabelle. Na verdade, a bandeira deve ser o certo, né? O certo. A justiça. Né? Como eu falei antes, qualquer pessoa... O senso de justiça é algo natural em qualquer ser humano, mas eu acho que quem trabalha com direito tem que ter isso bem aflorado, né? Qualquer um que tenha escolhido isso como profissão é porque tem esse ideal de justiça, e tenho certeza absoluta que a Draco também trabalha, porque eu conheço os profissionais ali, são excelentes profissionais, também trabalham para fazer justiça. Tanto é que reconheceram o erro, representaram pela soltura, enfim. O importante disso tudo, claro que cabe uma reparação, né? Evidente, ele teve prejuízos, né? E ele tem que buscar essa reparação do Estado, mas o importante é que, no final das contas, a gente está aqui hoje com o sentimento de que a justiça foi feita. E de que ele saia pelo portão. Eu espero poder mostrar isso ao vivo aqui, eu espero que dê tempo. Pessoal do presídio, dá uma agilizada, me ajuda também, né, Bárcia? A gente também quer mostrar, né, Azenha? Pessoal aí, assina logo, manda logo. A gente tá aqui tentando abrir o portão, fazer ao vivo ali. Antes de eu dar tchau pro doutor Azenha, deixa eu só fazer uma pergunta. Provavelmente, o advogado falou, a Draco mesmo pediu a soltura, o Ministério Público vai ser apenas um protocolo. Mesmo assim, demora ainda para ele ficar com a ficha zerada de novo? Isabelle, antes até de você se despedir, eu queria dizer que a Draco, ela está até como o Comandos e o FE está para o Exército Brasileiro. A Draco é uma